Você já parou para se perguntar por que algumas pessoas parecem viver presas em um ciclo sem fim de dívidas, medo e escassez, enquanto outras conseguem prosperar, construir patrimônio e criar liberdade financeira? Será que a diferença está apenas no salário? Na sorte? Na família em que nasceram? Ou será que existe algo mais profundo, algo invisível, comandando a forma como cada pessoa se relaciona com o dinheiro? Porque a maioria das pessoas acredita que seu maior problema financeiro é ganhar pouco. Mas, na verdade, muitas vezes o verdadeiro problema está nas crenças silenciosas que controlam suas decisões todos os dias. E talvez essa seja uma das conversas mais importantes que você vai ter sobre dinheiro. Porque ninguém nasce acreditando que prosperar é difícil. Ninguém nasce pensando, dinheiro é sofrimento. Ter muito é perigoso. Preciso me matar de trabalhar para merecer. Riqueza é para os outros, não para mim. Isso tudo é aprendido. Aprendido em casa, na infância, nas conversas, nas crises, nos medos, nas frases repetidas tantas vezes que passam a parecer verdade. Talvez você tenha crescido ouvindo: dinheiro não cresce em árvore. A vida é dura. Quem quer muito perde tudo. Melhor ter pouco, mas com segurança. Quem nasceu pobre, morre pobre. Se uma criança cresce ouvindo isso por anos, ela aprende muito mais do que simples frases. Ela aprende limitação, aprende sobrevivência, aprende que viver pressionada é normal. E sem perceber, essa criança cresce, vira adulta e continua tomando decisões baseadas em medo, culpa e escassez. Mesmo quando quer crescer, mesmo quando sonha alto, mesmo quando deseja uma vida diferente. Muitas pessoas querem prosperar conscientemente, mas, inconscientemente, se sentem desconfortáveis com a abundância. Querem ganhar mais, mas acreditam que dinheiro traz problema. Querem empreender, mas têm medo de julgamento. Querem cobrar pelo próprio talento, mas sentem culpa. Querem liberdade, mas foram programadas para obedecer. É como tentar acelerar um carro com um freio de mão puxado. Você faz força, gasta energia, mas não sai do lugar como poderia. E isso gera frustração, porque a pessoa começa a pensar: o problema sou eu. Eu não consigo. Não nasci para isso. Quando, muitas vezes, o problema não é incapacidade, é programação. E quando você entende isso, tudo começa a mudar. Porque se crenças foram aprendidas, elas também podem ser questionadas. Mas antes, é preciso perceber quais crenças dirigem sua vida. Por exemplo, você acredita que dinheiro precisa vir com sofrimento? Muita gente acredita. Acredita que, para merecer prosperidade, precisa estar cansada, sobrecarregada, exausta. Como se leveza fosse irresponsabilidade. Como se prazer e prosperidade não pudessem coexistir. Isso faz com que muitas pessoas rejeitem caminhos mais inteligentes, porque no fundo acham que, se não doer, não tem valor. E o resultado disso pode ser profundo. A pessoa trabalha demais, cobra de menos, aceita pouco, vive cansada e ainda sente culpa por querer mais. Percebe? Não é apenas sobre dinheiro, é sobre identidade. Outra crença silenciosa: eu preciso provar meu valor. Essa é uma das mais perigosas, porque ela faz a pessoa gastar para parecer bem-sucedida, comprar para impressionar, viver para validação e entrar em dívidas tentando sustentar uma imagem. Não é prosperidade, é compensação emocional, e o preço disso pode ser uma vida inteira de ansiedade financeira. Quantas decisões financeiras suas realmente nasceram da sua consciência? E quantas nasceram da necessidade de aceitação? Pense nisso. Porque muitas dívidas não começam na falta de dinheiro, começam na falta de alto valor. E existe também
a herança emocional familiar. Talvez você tenha vindo de uma família onde faltar era comum, onde contas atrasadas eram normais, onde preocupação era rotina. E sem perceber, o caos pode ter se tornado familiar. Isso significa que, às vezes, viver em paz financeira pode parecer estranho, porque sua mente foi treinada para reconhecer pressão como normalidade. Por isso, algumas pessoas, mesmo quando começam a melhorar, se sabotam, gastam impulsivamente, tomam decisões ruins, criam novos problemas, porque o cérebro sempre tenta voltar ao padrão conhecido, mesmo que esse padrão doa. E talvez isso explique por que algumas pessoas parecem viciadas em dificuldades. Não necessariamente porque querem sofrer, mas porque se acostumaram ao drama, ao caos, à adrenalina, à urgência. Resolver problema o tempo todo virou identidade. Mas prosperidade exige algo diferente. Exige estabilidade emocional, exige clareza, exige responsabilidade. E isso pode ser desconfortável para quem aprendeu a viver apenas reagindo. Isso significa que sua história define seu destino? Não. E aqui está a boa notícia. Você pode interromper esse ciclo, mas isso exige coragem para olhar para dentro. Perguntar: no que eu acredito sobre dinheiro? Eu vejo riqueza como liberdade ou culpa? Eu acredito que posso criar valor? Eu realmente me sinto merecedora? Ou ainda estou tentando sobreviver emocionalmente? Essas perguntas podem mudar sua vida, porque consciência gera escolha, e escolha gera mudança. O primeiro passo é observar sua linguagem. Toda vez que você disser, está difícil, não consigo, dinheiro some, nunca sobra. Pare e pergunte, isso é um fato ou uma crença repetida? Porque palavras reforçam realidade. O segundo passo: criar novas referências. Ao invés de dinheiro é sofrimento, substitua por dinheiro pode ser construído com inteligência, valor e consciência. Ao invés de não nasci para isso, troque por posso aprender, crescer e prosperar. Ao invés de é impossível, experimente. O que eu ainda preciso aprender para tornar isso possível? Percebe a diferença? Você sai da impotência e entra em construção. Terceiro passo: valorize seus dons. Muitas pessoas vivem na escassez não porque não têm capacidade, mas porque desvalorizam o que sabem fazer. Sabem ensinar, mas não ensinam. Sabem criar, mas não criam. Sabem vender, mas têm vergonha. Sabem transformar, mas não monetizam. E enquanto isso, continuam acreditando que só existe valor em caminhos tradicionais que nem sempre combinam com sua essência. Prosperidade também pode nascer quando você reconhece valor no que já existe dentro de você. Seu conhecimento, sua criatividade, sua experiência, sua capacidade de resolver problemas. Dinheiro, muitas vezes, é consequência da sua habilidade de gerar valor de forma consciente. E aqui está uma virada poderosa. Dinheiro não cria quem você é. Ele amplifica quem você acredita ser. Se você acredita que nasceu para sobreviver, vai sobreviver. Se acredita que nasceu para construir, começa a construir. Se acredita que não merece, bloqueia. Se acredita que pode aprender, expande. Por isso, curar sua relação com dinheiro não significa idolatrar riqueza. Significa remover culpa, medo, vergonha e escassez emocional. Significa parar de tratar prosperidade como ameaça. Significa entender que a abundância não é apenas ter mais, é viver com consciência, é criar com inteligência, é receber com dignidade, é multiplicar com responsabilidade. A natureza não cresce pedindo desculpas. Ela floresce, expande, multiplica. E talvez esteja na hora de você parar de sobreviver em padrões antigos e começar a construir uma nova realidade, sem culpa,
sem medo, sem a necessidade de repetir histórias que nunca foram suas. Porque a pergunta não é apenas quanto dinheiro você ganha. A pergunta real é: quais crenças estão definindo o limite da sua prosperidade? E enquanto você não mudar isso, o externo pode até mudar por um tempo, mas o interno sempre tentará te levar de volta ao mesmo lugar. Então hoje, observe, questione, reescreva. Porque talvez sua liberdade financeira não comece quando você ganhar mais, mas quando finalmente parar de pensar como alguém programado para a escassez. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta este vídeo, se inscreva no canal e acompanhe os próximos conteúdos dessa série, porque entender dinheiro vai muito além de números. É sobre reconstruir sua mente, sua identidade e sua relação com a abundância. E me conta aqui nos comentários: qual dessas frases sobre dinheiro você mais ouviu na sua infância? E qual delas você decidiu não carregar mais?